Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Drops, a nossa playlist com gotinhas de geografia. E a nossa trilha sonora de hoje vai com Haydn, compositor alemão, 1732 a 1809. Estaremos ouvindo duas sinfonias dele, ambas em Si bemol maior, respectivamente chamadas de Sinfonia 102 e Sinfonia A. Por que não? Para dar um climão à nossa aula. Em nossa aula virtual de hoje, falaremos sobre a ideia de Europa. Vamos ver o que estamos querendo dizer quando proferimos a sentença a ideia de Europa. Comunico-lhes que eu já tenho um podcast gravado sobre o mesmo assunto e estou, na verdade, repetindo este conteúdo porque na forma de vídeo fica talvez melhor para que entendamos aquilo que está dito lá no podcast. Mas então vocês dispõem de uma audioaula e agora de uma videoaula sobre o assunto. O que estamos querendo dizer com a ideia de Europa? Vamos lá. Estamos então introduzindo os nossos estudos acerca do continente europeu e vamos fazer isso talvez de uma forma pouco usual, porque vamos usar um teórico que não é da área, né? Não é propriamente da geografia, mas sim das ciências humanas. Eu estou me referindo a Georg Steiner. Este será o nosso referencial teórico. Georg Steiner foi um homem excepcional. Falecido agora, em 2020, em fevereiro, as notícias deram conta de que, através do filho dele, né, ele morreu tranquilamente em casa. Ele lutava contra um câncer. Georg Steiner nasceu em 1929, na França, depois mudou-se para os Estados Unidos, retornou ao continente europeu, vindo a morar na Inglaterra. Lá foi professor de Oxford e de Cambridge. Foi professor de literatura comparada. Ele era um crítico literário, um novelista, um ensaísta, um filósofo, um homem espetacular, daqueles que, quando falece, deixam um legado, né? Georg Steiner foi um polímata. O que é um polímata? O polímata é aquele que tanto estuda, mas tanto estuda, que entende de diversas áreas do conhecimento. Então este é Georg Steiner, o nosso referencial teórico de hoje, 1929 a 2020. Há relatos de que ele começava uma preleção, né, uma palestra, numa língua e terminava em outra. Ele era também um poliglota, falante de vários idiomas. Vamos então à aula de hoje. O que estamos querendo dizer com a ideia de Europa? É o título de um dos livros de Georg Steiner, A Ideia de Europa. Eu não encontrei esse livro em português, tá? Só em espanhol. Aqui está. La Idea de Europa. Neste livro, Georg Steiner procura identificar, ou ainda analisar e explicar, né, quais são as ideias que compõem o jeito de ser europeu. Por assim dizer, quais são as ideias que perfazem o espírito europeu. E quando aqui eu uso o termo espírito, ele está sendo
usado no sentido filosófico. Não estou utilizando a palavra espírito no sentido religioso, espiritismo, Espírito Santo, ou qualquer sentido místico. Estamos usando aqui, junto com Steiner, né, a palavra espírito no sentido de filosofia. Os lugares têm o seu espírito, né? Se não, vejamos, um porto-alegrense, ele não tem vergonha de caminhar na rua ou até mesmo entrar num shopping tomando chimarrão. Num braço ele carrega a térmica, no outro ele carrega a cuia. Então faz parte do espírito porto-alegrense, né? Talvez também faz parte do espírito porto-alegrense torcer para Esporte Clube Internacional ou Grêmio. Sentar na revitalizada orla do Guaíba e contemplar o pôr do sol. Tudo isso faz parte do espírito porto-alegrense. Quem sabe passear, curtir uma tarde na Redenção. Existem certas coisas, né, que perfazem, que integram aquele espírito daquele lugar. Então, Georg Steiner está querendo, com esse livrinho, fazer assim um apanhado, né, um tour a respeito do jeito de ser europeu, as ideias que compõem a Europa. E ideias, por que ideias? Porque é aquilo que está por trás, né, que vem do mundo das ideias mesmo, que não é a matéria em si, a materialidade, mas a ideia, né, aquele conceito que está por detrás, né, que compõe a cultura. Então, dito isso, explicado isso, vamos ao conteúdo propriamente dito, tá? Do livrinho A Ideia de Europa, de Georg Steiner. Georg Steiner identifica são cinco para ele, as ideias que compuseram a Europa: os cafés, as ruas e as praças, a paisagem, a herança judaico-cristã e grega e a ideia de fim. Vamos ver cada uma delas e, ao vermos cada uma delas, já teremos assim uma excelente noção dos aspectos gerais do continente europeu. Por isso estamos adentrando na Europa junto com Steiner. Os cafés. O que ele quer dizer com os cafés? É claro que ele não está falando de uma marca de café ou do grão do café, do cafezinho ou do pé de café, né? Não, ele está falando dos lugares, né? Os cafés como lugares na Europa que encerram em si toda uma aura, o espírito europeu. Praticamente todos os grandes filósofos frequentavam os cafés. Praticamente todos os homens de literatura, né, os romancistas, os compositores, estamos ouvindo aí um alemão, Haydn, os cientistas, todos os homens das ideias frequentavam, né, e ainda frequentam os cafés. Nós temos aí a imagem de um. Esse aqui tipicamente italiano. Porque os cafés têm tudo a ver com o jeito de ser europeu, né? Porque o café é aquele lugar onde a pessoa vai para sentar, para, obviamente, daí sim, é lógico, tomar o café, né? Se bem que nos cafés europeus não se toma só café propriamente dito, tu pode tomar uma taça de vinho, né? Até mesmo uma cerveja. Mas claro, Georg Steiner faz essa separação no livro. Ele não está se referindo aos pubs, onde se entra para tomar muita cerveja, né? E é um lugar de paquera, de azaração. Não, o café não. O café tu vai
Não propriamente para tomar quantidade de bebida, mas tu vai pela aura do lugar. A aura aqui também é entendida como aquela coisa que emana, que tem a ver com aquela... a atmosfera. A atmosfera que o lugar tem. Então o café é o lugar onde se entra para tomar um café. Quando muito uma fatia de torta, né? Mas a atmosfera do lugar é a seguinte: sentar-se tranquilamente e gastar um tempo. Então sentar, ler um livro, escrever no diário ou um escrito no qual se esteja trabalhando, para simplesmente pensar. Hoje em dia não é tanto até por uma questão de saúde, mas há décadas atrás sentava-se para fumar, para trabalhar com a ideia, trabalhar justamente com a ideia. Então os cafés são lugares onde se senta só, né? Não no sentido de solidão, mas de solitude, né? Estar sozinho consigo mesmo, ou com um amigo para discutir algum assunto. Discutir não no sentido de bater boca, né? Mas discutir, conversar sobre alguma ideia, algum projeto. Com a namorada, claro, né? Mas não para ficar de beijo e agarramento, mas e sim só pegar na mão, olhar olho no olho, conversar. Então essa é a atmosfera, né? A aura, o espírito dos cafés que compôs a Europa. Georg Steiner diz que se não houvessem os cafés, não haveria Europa. Então é muito interessante. Os cafés, esses lugares aprazíveis, né? Ou seja, confortáveis. Um lugar onde o garçom não vai ficar te enchendo o saco a todo momento. Vai mais uma aí, chefe. Vai mais uma aí, chefe. Como num barzinho, como num boteco. Não, café é um lugar diferente. Tu senta e tu pode gastar a mínima quantia em dinheiro, né? Hoje em dia aí R$5, nem isso, e ficar quanto tempo quiser, horas lendo um livro. Não é obrigado a pedir inúmeros cafés só porque vai ficar muito tempo, né? Então ele também pontua isso, né? E um lugar onde se senta duas amigas para conversar, né? A mãe e a filha, as amigas, como eu já falei, os amigos. Nós temos um pouco disso ainda em Porto Alegre, né? Alguns cafés ainda se mantêm no centro histórico de Porto Alegre. Na Rua Uruguai tem um grande. E nos shoppings a gente percebe isso muito direito, assim, muito bem. Existe a praça de alimentação com os McDonald's, os Burger King, aquilo que os europeus chamam de junk food. Pessoal do inglês aí, o que é junk? J-U-N-K, junk food. Os europeus chamam de comida lixo, né? Essas comidas prontas, assim, muita gordura, muito industrializado, muito corante, conservante, aromatizante, espessante e tal, tudo isso aí. E a gente tem isso aí nos shoppings, mas à parte, separado, muitas vezes em outro andar, um café. Um café assim, praticamente isolado. E aí a gente vai olhar naquele café, está sentado uma moça, uma mulher lendo, mexendo no celular, um homem lendo jornal, um livro, dois amigos conversando. É um lugar que não tem música alta. É um lugar para trabalhar com a ideia. Então vejam que o Georg Steiner ele gasta várias páginas, né, para conversar conosco sobre os cafés, né? Essa atmosfera. Então, sentar-se, ler. Hoje não por uma questão de saúde, né? Mas numa época foi moda, a ciência não era tão avançada, né? Fumar. Ainda hoje os europeus eles frequentam muito os cafés. Por exemplo, os italianos, muitos têm esse hábito. Eles não tomam café da manhã em casa, né? Eles levantam muito cedo para ir para o trabalho e eles só se arrumam, tomam seu banho, se arrumam, saem
e eles vão tomar o café muitas vezes na cafeteria, né? Eles vão então até o café, né? Chegam lá e aí lá sim eles vão tomar o seu café, quando muito comer um sanduíche pequeno, pouca coisa, né? E muitas vezes só o café mesmo, e aí ali sim eles vão abrir hoje em dia os seus smartphones, os seus tablets, ler as notícias, enfim, se pôr a par do que está acontecendo no mundo, e depois vão para o trabalho, né? Então os cafés ainda hoje, né, são muito utilizados, né, frequentados na França, na Alemanha, Polônia, Itália, Portugal, Espanha, até mesmo na Inglaterra. Voltando à questão dos pubs, na Inglaterra tem os pubs, mas aí que também são muito frequentados, mas aí é mais pro final do dia, né, depois do trabalho, para fazer o famoso, né, happy hour, né. E aí eles chegam cedo também, porque eles trabalham normalmente, né, a jornada de trabalho deles vai até umas 16 horas, quando muito 17, né. Eles vão direto pro pub, aí sim se divertem, bebem bastante, né, e depois vão para casa. Mas não é isso que eu tô falando, a atmosfera dos cafés é outra, né. Então, essa é a primeira ideia que compõe o espírito europeu, os cafés. Inúmeros homens de ideias, né, como eu já falei, frequentaram cafés. Vamos para a próxima ideia, então, as ruas e as praças. Segundo Georg Steiner, as ruas e as praças da Europa também fizeram o espírito europeu, né? As ruas e as praças, para Georg Steiner, são aqueles lugares por onde se caminha de verdade, né? Se caminha, se gasta o sapato. Na capa do livrinho tem ali um sapatinho, né? Se gasta o sapato. E as ruas têm, segundo Georg Steiner, a escala humana. Ou seja, não são ruas no início, né, pelo menos, da urbanização do continente europeu, não eram ruas para se andar de automóvel, ou até mesmo de carruagem ou charrete, né? Eram ruas para se andar a pé. Então a escala humana. Vemos aí aspectos de ruas de centros históricos europeus. Ruas estreitas, o piso muitas vezes com bastante liso, até mesmo com lajes, né, coberturas especiais, recobrimentos especiais. Há praças, há chafarizes, né, onde se pode sentar, conversar, fazer nada. Depois a gente vai ver que essas ideias, todas elas de Georg Steiner, se encaixam uma na outra, né? Isso foi herdado, né, lá dos gregos, dos romanos. O ócio criativo, fazer nada. Fazer nada é bom, não é coisa de vagabundo. Fazer nada no sentido do ócio criativo, que é parar para pensar, para ler, né, para escrever, para trabalhar com a ideia, com a mente. Isso é importante. Então, as ruas e as praças, escala humana, caminhar. Os europeus caminham muito. Ruas estreitas, escala humana. Claro. Aqui abre parênteses. É lógico que na França existem avenidas que não foram pensadas para escala humana, como essa que entrou agora aí, uma Champs-Élysées. Claro, né? A Champs-Élysées é uma avenida que tem 4 faixas de ida e 4 faixas de volta, né? Ali outros aspectos da mesma avenida. Claro, né? Se sabe isso. Ou ainda as Autobahn na Alemanha, também 4 faixas de ida e 4 de volta, né? Estradas que não tem limite de velocidade, as quais até os alemães encontram problemas, porque as pessoas vão para lá para fazer turismo de velocidade, né? Pessoas que têm condições de comprar esses carros altamente velozes, tipo um Porsche, uma Ferrari, usam as Autobahn para ver até onde o carro aguenta, usar a velocidade que o carro permite, né? Que em alguns outros países não tem como, né? Eles até estão revendo a sua
legislação a respeito da velocidade. Mas até então as Autobahn não tem limite de velocidade. Anda-se na velocidade que o carro permite. Claro, não em todos os lugares, né? Mas em boa parte dessas faixas, essas estradas, elas são até construídas pensando em não fazer aclives muito acentuados ou declives muito acentuados ou curvas, né? São praticamente retas e sem aclive ou declive, né? Então, maravilhas, vamos dizer assim, da engenharia aí civil, né? As Autobahn. Claro, tem isso, ok. Claro, o continente, né, europeu, países altamente industrializados, países altamente desenvolvidos. Mas ainda as ruas e as praças, elas estão ali na urbanização de muitas das cidades. Vejam essa aqui, ó. Tá? Como as ruas, todas elas convergem para uma praça central. E na praça central, normalmente um obelisco, um monumento, uma praça, e muitas vezes rodeada ou ladeada com os cafés, as cafeterias. Então as ideias de Europa, como eu dizia, elas se ligam. Veja aqui, ó. França. Todas as ruas ali convergem para o Arco do Triunfo. Aqui uma rua de Praga. Vejam aqui, né? As ruas arborizadas terminam ou convergem para uma praça, um espaço mais amplo, onde vai ter, muitas vezes, se for a praça central, vai ter a catedral do lugar, muitas vezes, né, o poder religioso, e aí ao lado o poder político, né? A Câmara de senadores ou de vereadores, enfim, deputados, conforme for o modelo político adotado para aquele país, né? Então, ó, vejam outra praça, né? Um monumento de uma figura ilustre deles, e aqui já espaços mais amplos e os cafés, né? Então as ruas e as praças perfizeram também o espírito europeu. É uma das grandes ideias europeias. As ruas e as praças. Continuando ainda a respeito das ruas e as praças, elas têm nome. Isso a gente também herdou dos europeus. As nossas ruas, elas têm nome. As nossas praças, elas têm nome. Nós não herdamos, ou ainda não copiamos, o modelinho norte-americano, estadunidense, que dá frequentemente números. Por exemplo, Fifth Avenue. Não. A gente dá nomes, como os europeus. Isso a gente herdou, aliás, deles. Então eles dão nomes a ilustres, né? Por exemplo, ali, ó, Jean-Paul Sartre, né? Filósofo francês, né? Então as ruas têm nome, o nome de um estadista, ou seja, um político, né, importante, um filósofo, um cientista, um compositor, enfim. As ruas têm nomes. Aí vários exemplos. Nós herdamos isso, as nossas ruas, né, com nomes, ou de pessoas ou de fatos históricos, né, acontecimentos. E as ruas e as praças permitem aos europeus o andar de bicicleta. Então, Georg Steiner traz isso também no seu livro. Isso tem tudo a ver com ser europeu, né? E se encaixa dentro das ruas e das praças. Na Europa se anda de bicicleta. E se anda muito de bicicleta. E quando eu falo que o europeu anda muito de bicicleta, eu estou querendo dizer que o europeu anda muito de bicicleta. Então nós temos ali um aspecto, né, numa foto retirada de uma rua europeia, a mamãe levando a um caixotezinho na frente da bicicleta, onde ela está levando a criança. E aqui do lado, a moça estende o braço, indicando que vai dobrar à direita dela, né? E eles pedalam muito. Quando eu falo pedalam muito. Um europeu pedala muitas vezes 30 quilômetros para ir e mais 30 para voltar. O
que vocês, caros alunos que estão assistindo essa aula, acham disso, né? Claro, o clima é um clima temperado, não é o nosso clima tropical úmido aqui de Porto Alegre, e, né? Então eles não chegam totalmente suados no trabalho, né? É um clima para isso melhor, claro, isso é verdade também, mas tem muito a ver com a cultura deles, né? Um europeu anda de bicicleta mesmo sendo o prefeito da cidade, o governador, o professor, seja ele da educação básica ou da educação de nível superior, né? Seja o gerente da loja, o cientista da empresa, o diretor, todos andam de bicicleta. Usa-se carro? Ah, mas usa-se carro, professor. Claro, né? A gente mostrou ali várias imagens da Champs-Élysées, em Paris, né? França, usam os carros, os automóveis são usados, mas eles preferem o automóvel muitas vezes para o final de semana, para passeio. Recentes estudos ainda indicam que, por exemplo, em Londres, houve uma redução considerável do número de proprietários de automóveis. Então, os automóveis sendo vendidos e simplesmente entregues para desmanche, para né, as pessoas optam por não usar porque o sistema de transporte funciona. Eles também têm uma questão de que são mais desenvolvidos, né? Por que não dizer? Países mais ricos mesmo, né? Então eles trabalham normalmente em lugares perto de suas casas, lugares, portanto, onde é possível ir tranquilamente de bicicleta ou a pé. Quando muito, vai de bicicleta até o metrô, né? E aí a gente já vai ver aqui que é integrado tudo isso. E então não se usa muito o automóvel, mais a bicicleta e a pé mesmo, né? E eles levam na garupa, um amigo leva o outro, leva a namorada leva o namorado, pedalam muito, né? As mulheres pedalam de saia, de vestido, não tem problema nenhum. Pode estar nevando, eles pedalam. Eles mexem no celular pedalando. Às vezes está chovendo, eles estão de guarda-chuva. Muitas bicicletas deles é engraçado ver, a gente diria aqui, nós, aqui do sul do Brasil, né? Porto Alegre, a gente diria assim, uns cafão velho, né? Umas bicicletas velhas, assim. Mas, claro, funcionando, todas revisadinhas, né? Funcionando, a mecânica tudo ok, né? E eles usam muito a bicicleta, né? E eu vou me repetir muitas vezes nisso. As mulheres pedalam de salto alto, de vestido, sem problema nenhum. Os homens de terno e gravata, como eu diria, né? Os homens de negócio, os magnatas até, né? Bicicleta, sem problema nenhum. As mulheres de saia, não há problema nenhum, né? Então, isso tem tudo a ver com as ruas e as praças. Por quê? Porque são ruas feitas também para isso. Há ciclovias, né? E a gente já vai ver que isso se encaixa com o próximo item, que é o da paisagem. As paisagens são, nós vamos ver isso com mais calma, majoritariamente, né, a gente vai ver depois, dá para discutir isso, mas majoritariamente planas, paisagens mais planas, tá? O sistema de transporte é integrado, né? Aqui duas mulheres saindo com as suas bicicletas do trem, há vagões para as bicicletas, as pessoas entram, deixam suas bicicletas ali e vão para o vagão do lado, né? Depois, quando tá na hora de descer, elas vão lá, cada um pega a sua, né? Não existe assim o roubar, né? Roubei tua bike, sua bicicleta, né? Não, né? Claro, há notícias de assaltos na Europa, claro, não é bem assim, né? Tu pode viajar para Londres e ser assaltado, né? Ok, tudo bem, mas vamos seguir o assunto aqui. As pessoas respeitam isso. É muito comum esses trens, tu deixa a bicicleta no vagão das bicicletas, né? Os franceses chamam de velo, né? Deixa ali a tua velo no vagão. E tu tem o vagão, os vagões, tu passa pro vagão ao lado. E existem vagões que são vagões de silêncio, para quem quer sentar e não conversar com ninguém. A pessoa lê. Né? E tem vagões onde tu pode conversar. Né? Tem mais essa. Né? Então, totalmente integrado. Né? As bicicletas ali penduradinhas. E depois, né? Então, entra e sai tranquilamente. As ruas e as praças.
E as praças, então, aqueles lugares onde se faz nada, se senta e se descansa até, né? Se faz o ócio criativo, fazer nada. Uma praça com um chafariz, aquele som da água, um lugar mais amplo, com um ar que corre com um pouquinho mais de velocidade, né? Aquela brisa gostosa. Isso tem tudo a ver com a Europa. E quando eu falava, né, que eles usam muito a bicicleta, aí está. Os bicicletários na Europa são assim, lotados. Bicicletários de supermercados, escolas e empresas. A paisagem é a terceira ideia do Georg Steiner, né, a paisagem. Segundo Georg Steiner, a paisagem é relativamente plana ou majoritariamente plana. Talvez esse seja um dos itens mais discutíveis, assim, que o geógrafo conversaria um pouco mais com o Georg Steiner, mas ele não deixa de ter razão, né? Então, o que nós temos aqui, né? O que está em marrom mais escuro é mais alto, tá? E o que está em marronzinho mais claro é mais baixo, em termos de hipsometria, altura, relevo, né? O marronzinho mais claro é plano e o marronzinho mais escuro são então montanhas. A gente tem aqui os Cárpatos, nós temos aqui os Alpes, né? Aqui, aliás, os Alpes suíços, né? Cadê aqui? Aqui, tá, os Alpes dináricos aqui, tá, que eu me atrapalhei aqui. Os Alpes, então os Cárpatos, os Alpes dináricos, né? Os Alpes suíços aqui, ó, tá? Perdão pelo lapso, tá? Aqui, né, todos a parte da cadeia de montanha aqui da Península Escandinava. Nós temos aqui os Pirineus, tá? E por fim aqui os Montes Urais, né? Que fazem a divisão, né? O que está a oeste dos Montes Urais classicamente é considerado como Europa e o que está a leste dos Montes Urais é considerado como Ásia. Então aqui os Montes Urais. Ok, certo, tudo bem. Existem essas montanhas que vão aí a 3.000, 3.500, 4.000 metros. Montanhas mesmo. No Brasil nós não temos montanhas altas, picos de gelo eterno, picos nevados. Ok, temos isso? Temos, mas Georg Steiner ainda defende que, né, se nós pegarmos aqui Lisboa, uma região plana, é possível, né, atravessar para a França, né, a partir dos Pirineus, contornando-os, ou em viagens mesmo, que sobem tranquilamente e descem os Pirineus. O que Georg Steiner escreve é o seguinte, que a paisagem ela não chega a ter uma característica que exclui os povos, que afasta os povos. Para Georg Steiner, a Europa se constituiu como é, porque justamente ela tem uma paisagem que é acolhedora. E aí, claro, com paisagem ele está querendo também dizer a questão do clima. Por exemplo, aqui a região sul com o clima mediterrâneo, né? O clima mediterrâneo, ou mediterrâneo, né? Um clima agradável. A própria Inglaterra aqui, né? O Reino Unido e Irlanda tem uma corrente de golfo que torna o lugar habitável, apesar de o clima ser bastante úmido. Aqui a Suécia, a Noruega, tudo bem, aqui os escandinavos, mas eles têm a neve, mas eles têm sistemas de aquecimento e andam muito de bicicleta. As cidades são construídas em partes mais planas. Nós temos essa imensa planície no norte da Alemanha, aqui, tá? Imensa planície no norte da Alemanha. O meu mouse está aparecendo? Deixa eu ver. Eu acho que meu mouse não está aparecendo. Vamos de novo. Para que o meu mouse apareça. Eu quero que o cursor do mouse apareça. Para eu mostrar o que eu preciso para vocês.
Aqui. Então aqui. Ah, aqui. Agora sim. Está aparecendo. Então aqui a gente tem a planície do norte da Alemanha, né? A planície da Europa Oriental aqui. Enormes áreas planas. Então, é isso que o Georg Steiner está querendo dizer, né? É o que eu falava antes, só para citar de novo que o mouse não estava aparecendo, né? Aqui de Portugal e Espanha tem como se contornar aqui os Pirineus, ou mesmo subir e descer, né? Isso se faz tranquilamente para chegar até a França, né? A própria Itália aqui, vamos ver, ó. Cadê? Ah, sim, aí. Por exemplo, é isso que eu falava aqui dos Pirineus, né? Então, é possível ou contorná-los ou fazer essa viagem. Não é uma grande extensão, né, de altitudes que separem definitivamente esses povos, né? A própria Itália aqui, ó, por mais que tenha essa cadeia de montanhas praticamente no centro do país, boa parte aqui, ó, é plana. Ó. E aqui, antes de chegar nos Alpes, eles podem ser contornados por aqui, né, pelo leste. Aqui, ó, esse outro mapa mostra melhor. Ó. É possível tanto pelo leste quanto pelo litoral aqui, ó, pelo oeste aqui, ó, tá? Para se chegar à França e Alemanha, enfim, os grandes centros econômicos de importância, né? Então é isso, com isso a gente terminou ali a questão da paisagem. Uma paisagem que mais acolhe do que propriamente separa. Claro, antes de passar para o próximo item, que é a herança judaica cristã e grega, alguns poderão dizer assim, tá, mas esses povos... E aí o Georg Steiner fala no livrinho que um sentimento assim é mais de acolhida do que de exclusão esses povos têm entre si. Mas alguém poderá dizer assim, mas os franceses não simpatizam muito com os ingleses, os poloneses não simpatizam muito com os russos, em virtude das guerras que tiveram, né? Por exemplo, França e Inglaterra, né? Guerra dos 100 anos, a Polônia foi invadida pela União Soviética. Na época, a etnia russa era a mais numerosa ali naquele sistema soviético. Existiram várias guerras que envolveram os europeus, mas Georg Steiner pontua que isso deixou marcas, que a gente vai ver que essas ideias se conectam e no fim vai aparecer isso, né? Que é a última ideia, a ideia de fim. Mas eles deixou profundas feridas, mas eles resolveram isso, né? E hoje em dia, por exemplo, com a União Europeia, apesar de ter havido o Brexit, né? Os britânicos deram a saída, né? Então, Brexit, British Exit, Brexit. Apesar de ter havido o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, ainda é um continente que procura trabalhar com a questão da inclusão, né, de fazer os intercâmbios econômicos e culturais entre eles, né. Então, por isso que eu dizia que talvez esse item é o mais discutível, assim, na ideia do Georg Steiner, né. Mas, segundo ele, é isso. Né? Herança judaico-cristã e grega. Então, a quarta ideia, penúltima ideia. Vamos lá para que a gente conclua a aula, não ficar tão longa, né? A herança judaico-cristã e grega, tá? Então, aí os judeus, os cristãos e os gregos, tá? Georg Steiner pontua que, com a herança judaico-cristã e grega, os europeus aprenderam várias noções, muitas noções que estão assim no âmago, no centro, no fundo do ser europeu, né? Com os judeus, a questão do Deus Uno, o Deus dos deuses,
não vários deuses, mas a grande religião monoteísta, né, do judaísmo, os hebreus, os israelitas. Aqui eu não estou fazendo distinção nenhuma entre judeu, hebreu, israelita, tá? O povo hebreu, os israelitas, os judeus, com a noção de Deus. E o Deus deles, né, é o Yahvé, é o Deus dos deuses, é o único Deus. E com isso a noção do bem. A noção do bem e a noção do bem e também a noção do mal. Né? Então, essa educação, essa cultura, os europeus herdaram dos judeus. E ela é extremamente importante. Por exemplo, se nós falarmos a sério aqui, os 10 mandamentos, se nós levássemos a sério, né, o decálogo ali, os 10 mandamentos, nós não precisaríamos de outras leis que complementassem aquilo ali. Né? Então, o não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não cometerás adultério, né? Não amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, os 10 mandamentos, isso aí é do povo judeu. Né? Então a noção do bem, a noção do mal, né? O desenvolvimento, e aí agora sim, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento místico, a intimidade com Deus. Então essa é a herança que os judeus passaram aos europeus. E depois, essa herança ela é judaico e cristã, né? Depois, a outra grande religião monoteísta, o cristianismo, né? Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus vivo, olha só, o Deus que se encarna e vem até nós para nos salvar e depois ressuscita e há de vir de novo. E aí as mensagens que Cristo deixa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar ao outro como eu vos amei, dando a vida. E aí o Deus de Jesus, o Deus dos cristãos, né? Ele passa a ser o Pai, né? Deus Pai. Então, não que o dos judeus não fosse Pai também, né? Mas para Jesus, né? Essa grande, não deixa de ser uma grande novidade, né? E aí a questão de que há o bem e há o bem maior, né? Jesus chega a se referir aos fariseus, né? Aos judeus da época. Vede esses aí, né? Se vós não fordes em tudo superior a eles, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então veja bem, né? Jesus vem com essa novidade. Não basta cumprir a lei, tem que amar de verdade, né? O amor, o mandamento do amor. Então isso com os cristãos, né? Então essa herança judaico e cristã é muito bonita, né? Muito profunda, e ela foi herdada, né, pelos europeus. E atualmente, né, o próprio Georg Steiner até pontua ali, atualmente isso vem perdendo força na Europa, né? E cada vez menos as pessoas frequentam a igreja e tem qualquer tipo de fé, né? Há países europeus que se autodenominam ateus, né? Veja bem, não há países europeus ali, não é que eles se denominam laicos, como o caso do Brasil, assim, né? Um estado laico, que não tem religião, né? Estados ateus, né? Isso é diferente, né? Não creem em Deus, né? Então vejam, isso aí um pouco a Europa está perdendo essa herança, né? Há relatos que dão conta que as igrejas, para estar cheia mesmo, é só no domingo, né? Durante a semana vazios, e mais museus, transformaram-se quase em museus do que propriamente em casas de oração. E com os gregos, então, vem essa noção, tá? Então aqui, a estrela de Davi, né?
Então aqui a estrela de Davi. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só para poder... A estrela de Davi, né? Estrela de 6 pontas. Praticamente um dos símbolos judaicos. Eles têm aquele outro símbolo que é o castiçal, né? Mas esse aqui é muito forte. Então a cruz como símbolo cristão. E aqui o famoso quadro, a escola de Alexandria, né? O nome desse quadro é a escola de Atenas, né? A escola de Alexandria. Enfim, esse quadro é uma pintura do Rafael Sanzio, né? Isso aí é 1483 a 1520, né? O italiano Rafael Sanzio. Ele pinta esse famoso quadro aqui, onde nós temos aqui à esquerda de quem olha Platão e à direita de quem olha aqui Sócrates, aliás, Aristóteles, né? Então Platão à esquerda de quem olha e Aristóteles à direita de quem olha. E todos esses homens aqui, esse grupo de homens, são aqueles que filósofos, pensadores, e que se voltaram mais para a parte das ciências, por assim dizer, exatas, né? As ciências empíricas, as ciências que necessitam verificação, né? Então aqui o lado do Aristóteles, e do lado de cá, para a esquerda, né, de quem olha aqui, o lado do Platão, todo o grupo de homens, né, os filósofos, pensadores, enfim, que se voltaram para o lado da ideia, das ideias, né? Então, essa herança grega os europeus também herdaram, né? A filosofia, a lógica, a matemática, isso é muito europeu, né? O europeu não gosta do argumento da força, o europeu gosta da força do argumento, né? Para citar aí uma frase, né, de um filósofo europeu, né? Quem disse isso foi Habermas, né? Pelo menos ele já citou isso. Se é dele originalmente, aí não sei, né? Mas sigamos aqui, professor de geografia, né? Enfim. Com a noção, com a herança grega, vem essa questão do pensar. Para os europeus, eles aprenderam com os gregos que existe uma forma errada de pensar. Sim, existe. Não é porque a gente pensa, que maravilha, que a gente pensa sempre certo. Isso é um problema muito interessante de nós levarmos a sério, né? Que os europeus levam. Há uma forma de pensar errado. É uma forma que vai levar à ruína. Pensar errado pode ser altamente perigoso, né? E se existe uma forma errada de pensar, existe a forma certa de pensar. Então a lógica, entender como é que funciona o pensamento, né? Como é que se aprende a episteme, de onde vêm as coisas, né? A ontologia, se as coisas são certas ou erradas, né? A ética, o que é o belo, aquilo que faz bem a pessoa aos olhos, ao espírito, de novo aqui no sentido filosófico, né? A estética, tudo isso, né, faz parte da herança que os europeus herdaram dos gregos. E o continente europeu é aquele então que no qual vão aí existir, né, e surgir os grandes filósofos, né, os continentes do pensamento, né. Então essa é a ideia, a quarta ideia, né, a penúltima, que é a ideia que compôs a Europa, a herança judaico-cristã e grega. Vamos para a última. A ideia de fim. Já tinha entrado ali a lâmina, né? A ideia de fim. E quando Georg Steiner comenta a respeito da ideia de fim, ele está falando disso aí mesmo, tá na tela. A ideia de fim mesmo, né? Só antes de chegar aí na ideia de fim mesmo, fim do mundo, Armageddon, né? Antes de chegar aí, vamos entender por que se chega
a esse ponto, né? Depois de tudo isso que eu falei, depois dos cafés, o sentar, o refletir, o escrever, o ler, o, o conversar, né? As ruas e as praças, caminhar, né? Sentar numa praça, né? A paisagem acolhedora, enfim, mais que acolhe do que exclui. Depois daquela herança que eu falei ali, né? A herança adotada dos judeus, dos cristãos, dos gregos, o bem, o mal, não fazer para o outro o que não quer que faça para si mesmo, o amor maior pelo outro a ponto de dar a própria vida, a lógica, a forma correta de pensar, tudo isso, tudo, depois de tudo isso, os europeus se mataram numa primeira grande guerra. Reconstruíram-se, né, com a maior dificuldade, mágoas ficaram, depois de saber tudo isso, a questão do perdão, a questão do perdoar como nós perdoamos, né? Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Depois de tudo isso, os europeus se mataram de novo numa segunda grande guerra. Duas guerras sangrentas, né? A primeira grande guerra é aquela guerra que arrancava cabeças, braços, rosto, minas, destruição, né? Ali a medicina ali deu um salto, né? A enfermagem, por exemplo, né? Atender pessoas que no campo de batalha, né? Quem viu o filme 1917, né? Perdiam metade do rosto, da face, perdiam queixo, nariz, o braço, metade do tronco e continuavam vivos. Como fazer, né? Primeira Guerra Mundial, um horror. A Segunda Guerra Mundial com química, com novas tecnologias, armas de destruição em massa, vamos dizer assim, né? Claro, né? Dizer assim não, é exatamente isso, né? Então, depois de tudo isso, os europeus se mataram numa Segunda Guerra Mundial. Então, surge daí na Europa um grande sentimento de fracasso, de que a razão, tudo aquilo que eu comentei, a razão, a lógica, a matemática, a filosofia, ela fracassa, ela fracassou. Para alguns, a razão, até ela mesma, é praticamente uma forma de autoritarismo. A razão fracassou, não deu conta. Ela deu um pulo muito grande para alcançar o outro lado do precipício e não conseguiu. Então o europeu ele tem essa derrota muito grande consigo, né? Nós estamos ouvindo aí um Haydn, compositor alemão que eu julgo muito feliz, assim, é um compositor alegre. Mas quando nós ouvimos, por exemplo, um Chopin, né, que é polonês, nós vemos uma música um pouco mais triste, uma música mais melancólica, né? Quando nós ouvimos um Beethoven também, né, aquela coisa assim mais profunda. Então os europeus eles têm isso, né? O fracasso da razão. E aí a ideia do fim. Uma hora, segundo Georg Steiner, tudo isso vai acabar. Ou de forma interna, os seres humanos se matando mesmo, como está aí essa representação computadorizada horrível, né? Aí uma bomba de última tecnologia, né? Como estamos estudando com alguns outros anos aí, as bombas H, bomba nuclear, bomba atômica, Guerra Fria, enfim, né? Que acabou a Guerra Fria. Hoje em dia, agora, nesse momento que eu faço essa videoaula, né? Israel e a Palestina, né? Trocando artilharia pesada e foguetes entre si, né? Várias vidas perdidas. A humanidade como anda, né? Então a ideia de fim mesmo, ou interno ou externo. Uma hora vai acontecer mesmo o fim do mundo, né? Até em virtude da própria religião, né? Haverá, né, o apocalipse para essas religiões, né? Para os judeus, quando o Messias voltar, será o apocalipse, né? E, aliás, me expressei errado. Para os judeus, quando o Messias vier,
efetivamente, né? Quando o Messias vier e consertar todas as coisas, será o Apocalipse. Para os cristãos, quando o Cristo voltar, que é o próprio Deus, né? Ele é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo, Deus trino, né, dos cristãos, mas também um só Deus, né, uma grande religião monoteísta. Quando ele voltar, então será o Apocalipse, né? Então o fim do mundo, o fim do mundo, o fim do mundo mesmo, né? Então aí, pessoal, nós vimos numa aula talvez um pouco longa, mas penso eu muito bem explicada, as 5 ideias de Europa, de Georg Steiner. Se procurar isso na internet, por exemplo, hoje em dia aí não se encontra, tá, pessoal? Um que outro texto, mas não há nenhum teórico, nenhum professor que tenha feito, pelo menos de meu conhecimento, eu não sei, eu campeei, procurei, não há, né, que tenha feito essa apresentação, né, a respeito das ideias desse pensador recentemente falecido, né, fevereiro agora de 2020, o francês Georg Steiner, tá? Então essas foram as 5 ideias de Europa. E penso eu, uma bela de uma introdução para que entendamos como é o espírito europeu, o jeito de ser europeu, né? A questão cultural da Europa. E agora, para diante, nós vamos ver, então, os países altamente industrializados, os menos industrializados, o clima, a vegetação desse continente, o relevo com mais atenção, né? Os mares ali que circundam, a relação entre eles, a questão política, né? Como é que é, econômica com a União Europeia, o Brexit que eu citei, enfim. Tá bom? Então essa foi vamos considerar como uma introdução ao estudo de Europa, que, como eu disse no início, foi feita de uma forma talvez pouco usual, utilizando-se de um pensamento de um teórico de outra área, né, das ciências humanas que não da geografia. Mas como ele é um polímata, ele então foi usado por nós aí porque suas ideias são perfeitamente aproveitáveis. Termina aqui mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. Vamos aproveitar aí o finalzinho do Haydn. Tchau, até a próxima! Thank you.